Boa tarde, muito bem, amigos do Canal Rural, amigos produtores, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos iniciando mais um fórum de conhecimento promovido pelo Canal Rural durante a AgriShow, a 20ª edição da AgriShow. Esse é um evento, os fóruns produzidos pelo Canal Rural, são já eventos tradicionais aqui durante a AgriShow, e é um momento em que nós podemos trocar ideias e termos mais conhecimentos. Essa é a ideia do fórum que se inicia, onde nós vamos tratar de um assunto de extrema importância para o produtor, que são as estratégias comerciais para a garantia de renda. Esse é o título do nosso fórum. Na verdade, nós vamos tratar de um assunto com mais profundidade ainda, que é um assunto doloroso para a nação brasileira, que é o apagão do conhecimento mercadológico. O que significa isso? Traduzindo, a gente chega aqui na AgriShow, mais de 700 expositores, 700 negócios, 700, um monte de coisa, enfim. É uma importância fenomenal o AgriShow. Só que nós sabemos que o nosso país carece de conhecimento, carece de outras tecnologias para que a gente possa avançar. Então, nesse momento, nós estamos evidenciando e focando isso. Nós estamos passando por um apagão de conhecimento, principalmente de mercadológico, principalmente de negócios. E nós precisamos formar e trazer mais jovens que tenham interesse para esse setor da economia brasileira, que é o agronegócio, quer dizer, um passo avançado do agronegócio. Por isso, a importância desse painel que nós estamos iniciando aqui pelo Canal Rural. Conosco, para participar, portanto, desse debate, está o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o meu amigo Nery Geller. Muito obrigado, Nery, pela sua presença. É uma honra ter você conosco aqui. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. O deputado federal Duarte Nogueira, do PSDB, de Ribeirão Preto, um dos formadores, um dos alavancadores do AgriShow. Tudo bem, Duarte? Muito obrigado pela sua presença. Está feliz aqui na 20ª AgriShow, Duarte? Se você falar que não, vai ser a manchete. Irradiante aqui de felicidade, até por ser ribeirão pretano. Eu brinquei na abertura hoje da AgriShow, que há 20 anos atrás eu estava aqui, em 94, eu era menor de idade, e agora passaram-se 20 anos e a gente comemora a lei que o governador mandou para a Assembleia, aprovou ano passado, garantindo a AgriShow aqui mais 30 anos. Então, meio século de garantia de presença da AgriShow, da tecnologia, da discussão da agropecuária nacional com muita excelência. Então, o Canal Rural sempre protagonizando esses momentos importantes da agricultura brasileira e do nosso país. Duarte Nogueira, um grande defensor do agronegócio brasileiro. À minha direita, o meu amigo Ivan Vedequim, da BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, nos saudando e também dizendo da importância desse apagão, que certamente bate lá muito na sua mesa, né? Os negócios chegam na Bolsa, o agronegócio parece que não entende onde a gente pode chegar, o caminho que nós temos a percorrer, né, Ivan? Boa tarde e obrigado pela presença. Obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui novamente na AgriShow. A primeira vez que eu vim aqui, há 20 anos atrás, eu já era maior de idade. Não é o caso do Duarte Nogueira. Mas o que é muito maior de idade nesses 20 anos é a pujança do agronegócio brasileiro. Então, só que isso não resolve tudo. Eu sempre digo que o mercado é o nosso patrão, mas o mercado não é confiável. Portanto, a gente tem que usar os medicamentos, os seguros para nos protegermos da instabilidade desses mercados. Esse é um assunto um pouco que vamos comentar aqui hoje. Mercado Futuros, né, que é um item que a gente batalha bastante lá na BMF, a minha presença lá durante certo tempo serviu para isso, para aprender, e quando a gente sai a campo, a gente percebe, né, o desconhecimento, quanto falta para que o Brasil chegue ao nível, pelo menos os americanos na negociação, né, Ivan? Quem sabe a gente consiga trazer essas informações aqui nesse painel. E, por fim, à minha direita, o Paulo Molinari, analista de mercado, eu digo que é um dos principais analistas de mercado do Brasil, um profissional das safras de mercado, que, aliás, na sequência desse nosso painel, nós vamos ter um outro lançamento aqui pelo Canal Rural, que é o AgriMoney. AgriMoney, que é um lançamento das safras junto com o Canal Rural, que vai ser uma espécie de circuito de conhecimento que será levado aos produtores. Enfim, a AgriShow serve para isso, para centralizar as informações. Esse é o tema desse painel. Eu vou continuar com o Paulo Molinari para ele fazer um rápido balanço do mercado e focar e apontar o dedo onde está o apagão do conhecimento no seu setor, Paulinho. Bem, boa tarde. Boa tarde a todos do fórum. Certamente nós temos um ano aí bastante especulativo no mercado brasileiro. Estamos vindo de um 2000
2012 especulativo, de 2011 especulativo, 2010 especulativo, ou seja, nós temos aí um padrão histórico do mercado de commodities de muita volatilidade, não é? E, ao mesmo tempo, o Brasil, que aprendeu a ser o agronegócio, né, aprendeu a se desenvolver de forma bastante presente, a AgriShow está aí provando que o agronegócio brasileiro tem a sua pujança, muito forte, mas nós temos uma parcela educacional a cumprir dentro do mercado brasileiro, que é a questão do conhecimento do mercado agrícola, ou seja, das maneiras de nós gerenciarmos o risco, né, do mercado de commodities, da maneira do produtor, dos participantes do mercado conhecerem os fatores que influenciam o mercado como ele é, né? Tanto é que nós falamos quase toda semana no canal rural e sempre existe algum fator novo, algum indicador novo, e é isso que realmente o mercado brasileiro precisa realmente aprender a dominar, não é? A dominar a informação, dominar os mecanismos de mercado de gerenciamento de risco, dos mecanismos que nós temos em mercado futuro para aproveitar, no mercado a termo que nós temos para aproveitar como travamento de preço, travamentos de financiamentos. E essa talvez seja a próxima grande evolução do agronegócio brasileiro que ele necessite para realmente ser um agronegócio de primeiro mundo, não? Eu vou voltar ao Paulo Molinari já, até porque nós estamos hoje com um movimento muito interessante no mercado, principalmente no mercado de milho, e temos a esperança dos produtores de termos atitudes, políticas do governo para dar sustentação aos preços do milho, essencialmente do milho, diante da super safrona que vem aí, né? Super safrona, não é safrinha, não é safrona, é super safrona agora. Daí que nós precisamos ter mecanismos de sustentação de preço. Falava com o Paulo Molinari, dizendo que sim, uma das expectativas dos produtores seria termos, e o secretário o Nery Geller pode confirmar isso, até o final da semana, o anúncio de alguma medida, tipo o AGF, às vezes compras por parte do governo, ou também a esperada ação através do mercado de futuros de opções no milho. Aí o Paulo nos disse, olha, é bom tomar cuidado com as opções. Aí eu fiquei pensando, né, que o produtor, às vezes, ele só pensa numa ação, né? Toda ação corresponde a uma reação, a ação tem suas consequências, e a gente fica muito querendo saber quais medidas tomar. Exato. Isso nós aqui que temos, algum contato com o conhecimento. Imagine o produtor lá na frente, exato, a situação dele que ele vive do desconhecimento. Reação também a gente tem no Parlamento Brasileiro. Eu vou passar a bola para o deputado Duarte Nogueira, que está na outra ponta. Duarte, o AgriShow é uma forma de nós passarmos esse conhecimento para frente, mas naturalmente, Duarte, as pessoas vêm aqui para comprar máquinas, sementes, tomar contato com as novas empresas, não conseguem avançar, olhar atrás do morro. O que o Parlamento, o que a Câmara dos Deputados, o que você propriamente pode fazer para melhorar, dar agilidade a esse conhecimento para os futuros condutores do agronegócio brasileiro? Olha, João Batista, acho que o importante é a gente ter a percepção daquilo que deseja a sociedade brasileira e levar a discussão para dentro do parlamento através das comissões permanentes, sobretudo no nosso caso a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Discutimos recentemente pontos importantes como essa questão dos entraves que precisam ser superados pelo setor sucroenergético, a questão até da formação de recursos humanos, levamos lá para dentro o CREA, o CONFIA. Há um conjunto enorme de profissionais que estão sendo formados e que estão sendo capturados por outros setores. Há uma competição, inclusive, por profissionais que estão vindo do estrangeiro sem a qualificação ou a equivalência curricular necessária, competindo com os profissionais do nosso país. Eu tenho dito sempre que não basta ter o diploma não é mais garantia de emprego e de eficiência daquele profissional. Esse profissional tem que vir embasado em cima de formação e conhecimento consistente. Então, eu acho que quanto mais o parlamento enxergar esses nós críticos, identificar onde a gente pode diminuir a burocracia, reduzir carga tributária, melhorar o ambiente fiscal, desburocratizar, investir em infraestrutura, em logística, em educação técnica, educação profissionalizante, a questão da discussão da medida provisória dos portos, enfim, de diminuir esses entraves do chamado custo Brasil,
é um cardápio que ele não tem uma receita única, mas sim é uma discussão bem ampla que o parlamento tem como representante da sociedade e elemento de fiscalização e de fazedor das leis, fazê-lo da melhor maneira possível. Então, eu acho que esse é o papel do parlamento, identificar o que a sociedade deseja, e ele é o que faz a revisão do pacto da sociedade com ela própria. E o governo deve ser o elemento facilitador e não o elemento de criar problema para que essas coisas possam avançar. Daqui a pouco a gente começa um debate, Duarte, mas eu já vou deixar uma colocação para você, na sequência, me responder, porque nós estamos tendo um apagão de engenheiros, principalmente nesse setor de mecanização tão importante para a gente. Ao mesmo tempo, a gente tem a realidade da cana-de-açúcar, que também é muito caro para vocês aqui em Ribeirão Preto, é o centro, a meca da produção de cana-de-açúcar, onde nós tivemos, né, por força de políticas governamentais, quase que uma quebra de 40 usinas, por falta de uma política mais clara. Será que a gente resolveria isso? Se a gente resolvesse o apagão do conhecimento, será que a gente também resolveria isso? Mas eu vou deixar essa pergunta para você responder na sequência. Eu vou deixar o secretário também, Neri Geller, por último, porque ele é o repositório de todas as nossas queixas aqui nesse fórum. Ivan, mercado futuros, a política exercida pela BMF, deveria ser mais conhecida por parte da nossa juventude, pelos formadores e formuladores do agronegócio brasileiro, e por que não é? Bom, tem um lado cultural extremamente importante. Você tem medo, no geral, daquilo que você não conhece ou daquilo que você desconhece. Os mercados futuros, os mercados de opções são, digamos assim, ferramentas até sofisticadas, que exigem um aprendizado contínuo. Mas acho que, antes disso, que você rompe a barreira cultural, se os produtores, da mesma forma como eles estão cada vez mais se especializando em produzir, em plantar e criar com altíssimo nível de tecnologia, eu diria que esse mesmo ferramental de tecnologia tem que ser aplicado nas ferramentas de comercialização agrícola, e aí entra o papel dos mercados futuros, dos seguros de preço, do seguro de produção, da política agrícola do governo, e também o produtor tem cada vez mais se habilitar no ferramental financeiro. Cada vez mais a agricultura vai exigindo do produtor, além da especialização em produzir, que todo mundo diz que a nossa agricultura ela é muito competitiva dentro da porteira da fazenda. Tem um pouco de boa vontade nisso, a gente sempre deve desconfiar disso, achar que nós temos muito que fazer ainda no sentido de melhorar a produtividade, mas os avanços na comercialização e os avanços no gerenciamento financeiro da atividade precisam ser conseguidos. Por exemplo, quando o Molinari diz que nós temos tido aí anos de alta volatilidade nos preços, muitas vezes isso representa uma oportunidade, e a agricultura brasileira aproveitou e se capitalizou. Agora nós estamos num cenário que indica para algumas commodities um canal de baixa nos preços. Portanto, aumenta o risco financeiro do negócio, o risco comercial do negócio. É nessa hora que o produtor tem que investir, a necessidade que tem que levá-lo à especialização, e o papel das cooperativas, das empresas de insumo, são papéis extremamente importantes para levar esse conhecimento e ajudar a trazer o produtor para essas ferramentas sofisticadas de comercialização. Eu me lembro o Ivan falando dessa forma, porque eu estive na Bolsa durante 7 anos, o Ivan foi que me recebeu lá, que me ensinou, me mostrou aquele mundo, e eu sempre defendi ali, pelo Canal Rural, a necessidade do produtor aprender a fazer hedge, fazer proteção. Mas eu digo, Ivan, que se pelo menos ele não operasse, mas se ele tomasse conhecimento para usar a Bolsa como uma ferramenta de orientação, já serviria. E a gente percebe que isso não acontece ainda, os produtores veem a Bolsa com desconfiança, a gente sabe que existe um diferencial para operar na Bolsa em relação a Chicago, que é a questão do câmbio, etc., mas que pelo menos tomasse a Bolsa como referência para saber, olha, os preços futuros estão indicando queda,
E ninguém está inventando isso, tem gente comprando, tem gente vendendo. Eu acho que o nosso apagão de conhecimento passa por aí, não é, Ivan? Exatamente. Além de oferecer o mecanismo de seguro de preço, você tem medo de perder seu automóvel, você faz um seguro para se proteger da perda do automóvel. Você tem medo da volatilidade do preço agrícola, então você compra um seguro de preço, um contrato futuro ou um contrato de opção. Mas é preciso ter essa conscientização desse risco para você tomar a decisão e gerenciar esse risco. Esse é o grande desafio. Nós vamos voltar a isso e sempre deixando claro os meus agradecimentos à plateia. Nós vamos abrir o microfone para perguntas. Todos os palestrantes estarão à disposição de vocês. E, na sequência, o Fernando Burgos, da Safras e Mercado, vai lançar o AgriMoney, que é um circuito de conhecimento que a Safras, juntamente com o Canal Rural, vai desencadear por todo o país, pelo menos em 8 regiões do país, que vai esse lançamento, pelo menos as explicações desse lançamento será dado aqui na sequência desse nosso painel. Então, amigos do Canal Rural e do Notícias Agrícolas, nós estamos no painel Estratégias Comerciais para a Garantia de Renda, onde o nosso foco é levantar esse problema chamado apagão do conhecimento mercadológico. E nós deixamos, por fim e por último, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o meu amigo Neri Geller, a quem a gente agradece muito a presença, mas você ouviu aí várias colocações que, inevitavelmente, se encaminham para o governo, né? E aí vocês lá do governo são obrigados a formular algumas políticas para atender essas demandas. Eu vejo como muito crucial isso que o Ivan nos disse, né? Você tem, né, vamos dizer assim, que a incumbência nesta semana, né, de tirar do Ministério da Fazenda alguma política, algum aceno para dar uma garantia de preços para o milho. E o produtor fica só esperando, quer dizer, só aguardando que você sozinho vá lá em frente às feras, tente convencer aquele pessoal que está com o cofre fechado e tal. Precisaria que todo o agronegócio estivesse nesse mesmo movimento para te dar mais força, mais sustentação lá nas suas demandas. Seria por aí, Neri? O que você tem a dizer aos seus amigos palestrantes aqui desse fórum? Primeiro, João, eu quero agradecer de forma muito carinhosa pelo espaço que está nos cedendo no Ministério da Agricultura e da satisfação de estar aqui na AgriShow discutindo políticas públicas para um segmento tão importante como é o agronegócio brasileiro. Agradecer ao Ivan, ao Molinário, ao nosso líder Duarte, né, que nós tivemos o privilégio de estar na Comissão de Agricultura, atuando justamente na linha de dar uma segurança mínima para a produção brasileira. Está no governo nesse momento, num momento importante, onde a agricultura e o agronegócio, enfim, a pecuária, é o grande responsável pela economia brasileira, pelo superávit na balança comercial, e discutindo justamente essa super safra que está se aproximando. Conversávamos com o Molinário na outra sala, que nós temos uma previsão extraordinária da produção de milho, principalmente, e nós temos problemas de comercialização com essa safra de milho. O governo está atento. Nós fizemos, no ano passado, nós tivemos um plano safra que colocou 115 bilhões de reais para financiamento, crédito. Nós conseguimos já esse mês, Duarte, nós temos os dados que já foram acessados 84 bilhões de reais, e isso é importante que se diga, parte desse aumento da produção é também em função dessa política de crédito, que é extremamente importante. E nós precisamos avançar muito. Nós estamos discutindo o Plano Safra, discutimos na Câmara Federal, na Comissão de Agricultura, discutimos isso no país inteiro, de norte a sul, justamente buscando os principais gargalos. Entre eles é a questão de armazenagem. E, se Deus quiser, ainda nesse mês será anunciado o próximo Plano Safra, onde vai contemplar especificamente algumas linhas de crédito e alguns incentivos para fazer a armazenagem acontecer de forma mais eficiente, mais rápida e com maior facilidade de acesso, o que vai ajudar a encaixar justamente essa problemática de logística, que é realmente o grande gargalo. Especificamente, João, na questão do milho, nós estamos trabalhando, sim, muito forte, para ao menos dar uma sinalizada no mercado, para trazer alguns mecanismos, algumas ferramentas que já existem, você sabe disso, né? Isso através dos prêmios de escoamento, através dos contratos de opção, que é importante para o setor e é importante também para o governo, porque o governo tem hoje
um problema muito sério, principalmente na questão do milho, que os estoques estão bastante baixos. Nós temos algumas regiões do nosso país que têm problema de abastecimento de milho, como é o caso do Nordeste, e fazer a recomposição de estoque é importante para balizar mercado, mas nós estamos também de olho para fazer justamente a recomposição, que é extremamente importante para a economia brasileira e de forma estratégica para fazer a segurança alimentar. E isso, basicamente, nós devemos anunciar dessa semana até na próxima semana um recurso razoável e começarmos a fazer os leilões de contrato de opção, que é importante, volto a dizer, para recompor os estoques, mas principalmente para balizar mercado. Nós temos orçamento para fazer o AGF, que também é outro mecanismo importante. Lógico que isso, você acabou de falar, isso passa também pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Planejamento. Mas está bastante avançado, tem a sensibilidade por parte do governo, o ministro Antônio Andrade nos orientou para que a gente conduzisse isso com bastante firmeza, a cobrança do setor é muito forte, e aí, João, eu vou falar com muita tranquilidade que esse apagão do conhecimento, eu acho que ele não é tão grande, porque o setor avançou muito. O que nós podemos ver aqui na AgriShow hoje, o que nós podemos ver na Expo Direto, o deputado Duarte, o que nós podemos ver no Centro-Oeste brasileiro e agora para o norte do nosso país, o setor está extremamente competente da porteira para dentro, mas muito mais que isso, ele está se organizando da porteira para fora, inclusive empurrando algumas ações para que o governo implemente para fazer a logística. Eu vou pegar no meu estado, por exemplo, a 163 sendo concluído, nós já levando uma boa parte daquela produção para tirar lá pelo Porto de Santarém, o que vai acabar ajudando a desafogar aqui os portos de Santos, Paranaguá, enfim, aqui do sul do país. Logicamente que isso não basta, porque a competência da produção ela é extraordinária e avança muito. Nós tivemos só no ano passado um aumento da safrinha de milho em alguns estados da federação que chegaram a 40%, 50% em um ano só. Quer dizer, a competência do setor, a resposta econômica que o setor está dando pro país é tão forte, tão positiva, que acaba se transformando, de certa forma, num problema. Então, nós estamos bastante atentos, trabalhando para, ao menos, amenizar esse problema, que é o problema da comercialização. Mas sabe, Neri, assim, realmente dou razão a você, acho que o Paulo Molinari há de concordar comigo, que nós estamos vivenciando uma outra fase, em termos de porteira para dentro, quando a gente fala em termos de preço, de preços a futuro, viu, Ivan? Nós estamos preconizando, olhando aos resultados de bolsa, avisando aos produtores, olha, os preços podem cair, a safrinha vem muito grande, os preços podem... E a gente sente, pelo menos nas viagens que eu faço, a gente sente que os produtores já estão se segurando, antevendo alguma diminuição de renda, acho que é isso, e até dando um tiro no pé aqui da AgriShow, mas fazendo menos negócio, não se endividando, pelo menos. Isso, se faz o negócio, se faz com muita capacidade de gerenciamento. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, quando o Neri diz assim que da porteira para fora o agronegócio está começando a empurrar, colocando as questões, claro que ele não está tomando como base só o estado dele, que é o Mato Grosso, mas lá a característica são grandes produtores, são grandes empreendimentos, cada fazenda é um empreendimento. Então, assim, por dever de ofício, o cara tem que ter conhecimento, né? Claro. Agora, quando você cai para o Paraná, onde são pequenos produtores, enfim, onde tem pequenos produtores, existe uma carência de informação. Eu fico me perguntando, quando o Paulo Molinari nos fala lá, olha, o bushel do milho vai subir, será que o cidadão, o produtor rural, está entendendo o que o Paulinho está falando? Quando o Neri Geller fala assim, talvez a gente tenha contratos de opção, você fala, o que será que é isso? Você acha que eles estão compreendendo, Paulinho? Eu acho que o apagão que nós estamos discutindo, esse apagão de conhecimento, é exatamente esse tópico que você citou. Ou seja, nós continuamos desbravando o Brasil, né, sendo o celeiro do mundo, abrindo portos no norte do país, melhorando as estradas que nós temos que melhorar, tentando construir as ferrovias que precisamos e essa parte estrutural que ainda, apesar de estar fora da porteira, mas na verdade faz parte do dentro da porteira, que é a logística do transporte, a logística de escoamento. Essa é a nossa parte estrutural que o Brasil precisa fazer de qualquer forma. Agora, existe uma parcela de melhoria de nível do agronegócio brasileiro, de melhoria educacional, que é aquilo, quando nós citarmos, aparecendo na telinha no Canal Rural, 600 cents por bushel,
o produtor, ou o estudante, ou a pessoa que está trabalhando numa cooperativa, etc., ela tem que saber o que é isso, né? E saber que um preço na Bolsa de Chicago influencia o preço no porto, e o preço no porto mais baixo ou mais alto ele vai influenciar o mercado interno, que o câmbio ajuda, que Chicago está subindo por causa de um fator, por esse fator, ou por causa daquilo. Então, esse é um processo educacional que nós precisaremos evoluir. E vamos pegar um exemplo simples desse ano. Os preços do milho para agosto e setembro, que é o auge da safrinha brasileira, da safrona, como você disse, vem vindo lá desde outubro, novembro, a 30, 31 reais no porto, 28, esteve, né? 29, 27,5, 26, 23, 24, 23 agora. e nós não vendemos. Não vendeu. Aí o coitado do Neri, lá na Secretaria Política Agrícola, tem que sair correndo atrás de crédito para criar um contrato de opção, um AGF, alguma coisa. Você acha que isso é especulação ou é falta de conhecimento? Eu acho que é falta de conhecimento. Porque R$30 no porto, R$31 no porto, são aqueles mecanismos que nós temos que aproveitar no sentido de avançar na comercialização. Nós não somos mais aquele país que temos que importar milho na Argentina para atender o mercado interno. Nós temos 25 milhões de milho de excedente. Nós temos uma safrinha do Mato Grosso de 16, 17, 18 milhões de toneladas. O Paraná vai produzir mais 12 somente na safrinha. Ou seja, o Brasil foi o maior exportador de milho mundial no ano comercial passado. Ora, isso já não é mais um mercado, nós temos que brincar de mercado de milho. Nós não podemos mais brincar de mercado de soja ou brincar do mercado de café. O café foi outro exemplo. Nós chegamos a R$500, R$600 a saca do café o ano passado, e esse ano nós estamos pedindo preço mínimo. E tem gente com quase toda a safra de café parada dentro dos armazéns. O milho, tem gente com milho do Mato Grosso, com milho da safrinha passada, com um mercado que chegou a 20, 21, 22 reais. Então, essa é uma estrutura educacional e de modernidade da comercialização brasileira, da área financeira, da área econômica do agronegócio, que nós precisamos avançar. Nós precisamos melhorar. O produtor produz bem, a logística nós vamos melhorando da forma que é possível, não é? Armazenagem. E da forma, a armazenagem nós vamos evoluindo, acho que a armazenagem evoluiu muito no Brasil. Agora, essa parcela de melhoria da administração financeira, do gerenciamento do risco do negócio, do risco de preço, de você tentar proteger o futuro antes que ele ocorra, que ele seja ruim para você, essa é uma parcela importante que nós precisamos evoluir bastante no agronegócio. Imagine o diferencial de preço do milho, que, como disse o Paulo, não é especulação, é falta de conhecimento mesmo. Imagine isso passando pela mesa do doutor Ivan lá no Mercado de Futuros. Quer dizer, isso é quase que a política de constante, diária dele, de tentar incentivar, fazer com que os jornalistas, pelo menos do agronegócio, entendam o que é a bolsa para poder eles passarem para frente. Ano passado, na safra passada, os americanos tiveram aquela derrocada de produção, mas eles estavam quase que pouco se lixando para a seca, porque estavam tranquilos na bolsa, eles estavam travados. Enquanto que nós aqui estamos olhando o bonde passando, e quando o bonde passa, significa que nós estamos perdendo dinheiro, doutor Ivan. Olha, os americanos também, além do mercado futuro, eles têm uma indústria, uma subvenção de bilhões de dólares por ano do Tesouro Americano para garantir o seguro de quebra de safra dos produtores. 5 dólares por bushel, como é que é a história? Eu não me lembro agora. Né, Paulinho, mas no Brasil, desde 2003, nós tivemos uma lei autorizando o Tesouro Nacional a subvencionar um pedaço do gasto do desembolso do produtor comprando um seguro. Então, isso está indo mais lentamente do que a gente gostaria, mas nós já temos um arcabouço de subvenção do seguro rural no Brasil. O que falta um pouco mais é de vontade política de alocar mais recursos para isso. O outro papel importante é o papel dos bancos. Quem financia o produtor acaba correndo o risco do produtor, ele tem o risco do crédito concedido ao produtor.
Então, nós já temos no Brasil o início de uma utilização pelos bancos, especialmente o Banco do Brasil, que está combinando um financiamento de crédito com a oferta de um seguro agrícola para quebra de safra ou um contrato de opção para garantir o preço ao produtor. As grandes companhias, muito se fala em especulação nos mercados de commodities no mundo. As grandes companhias não especulam. O que o Molinari disse aqui, olha, tem produtor no Mato Grosso que ainda tem a safrinha do ano passado, esse é um especulador. E não é a função do produtor especulador. O produtor, a competência principal dele é produzir bem feito. Então, essa característica de especulação, o café já teve 500, já teve 450, já teve 400, não, mas vai recuperar amanhã. Mas os mercados futuros estão dizendo que não vai haver essa recuperação. Então, é preferível vender a 400 do que a 350. Assim como é o caso do milho. Então, o produtor tem que entender que especular não pode fazer parte do DNA dele. É por isso que eu insisto que tem que profissionalizar a comercialização, contratar assessoria, utilizar as informações. No mínimo, o Canal Rural e os jornais e outros sites estão dando lá as cotações futuras das mercadorias. É isso que o mercado está dizendo que o preço vai ser lá no futuro. Especular não faz bem para a agricultura brasileira. Imagine que o doutor Ivan, enquanto secretário de Política Agrícola e Econômica do Ministério, você foi? Política Agrícola. Política Agrícola, tá. Ele lançou letras do agronegócio que poderiam e podem dar sustentabilidade a investimentos, mas qual é o produtor que tem esse conhecimento a não ser as empresas? Esse é o que a gente trata aqui, esse é o exemplo marcante desse apagão, né, mercadológico que nós temos. Alguns sabem, outros ficam olhando e perdem a possibilidade. Todas as perguntas dirigidas pelo Oneri Geller, mas antes eu quero passar para o Duarte, que eu deixei uma pergunta para o Duarte, que também é uma questão para você responder. A pergunta em resumo é essa, né, Duarte? Tivemos a falência de 40 usinas, principalmente de etanol. Ah, sim, foi o preço da gasolina. Será que foi só o preço da gasolina que provocou esse debacle nesse setor do etanol, ou foi falta de conhecimento? O segundo escalão das usinas estava preparado para enfrentar esses sobes e desces aí da economia brasileira, com políticas que mudam a cada semana, pelo menos? Olha, João Batista, avião não cai só por uma razão só, né? A queda de um avião se dá por uma somatória de fatores recorrentes. E a questão do setor sucroenergético mais recentemente, com a previsão de fechamento, quebra ou transferência de titularidade acionária de 40 indústrias num conjunto aqui do Centro-Oeste, no volume de quase 300 ou por volta disso, é muito significativo. Então, a retomada da mistura de 20 para 25, a questão de você rever e imediatamente procurar reduzir a carga tributária em cima de PIS/COFINS do setor. A retirada do imposto da CID e da gasolina criou mais distorção ainda em relação à competitividade do etanol em relação à gasolina. O Brasil errou em políticas públicas mais recentemente na política energética, sujou a nossa matriz com combustível fóssil em detrimento do combustível renovável, que gera emprego com tecnologia interna, estimulou o produtor a avançar, a investir, abrir greenfields, comprar novas indústrias, isso em 2008, 2009, e deixou o pessoal com a brocha na mão. Agora, nessa última semana, houve alguns anúncios de estímulos que vão nessa direção, e nós temos dito que o governo dificilmente ele age, geralmente o governo reage. Isso não é só agora, sempre foi assim. E a sociedade, os veículos de comunicação, o setor produtivo tem que apontar com argumentos consistentes, com embasamento técnico, com solidez da execução, para que essas coisas possam ser sentidas e ter a aplicabilidade necessária. A agricultura, a agropecuária, não é que nem fábrica de parafuso, que você pega a matéria-prima, liga a máquina e sai parafuso lá na ponta em função da demanda do momento. A agricultura tem todo um processo de clima. Eu vi o Paulo Molinari olhando lá no radar meteorológico do Mississippi agora para ver como é que está a chuva no meio oeste americano ou nas áreas de produção dos Estados Unidos, porque isso tem um reflexo planetário.
Então, não é só a questão de a gente considerar o apagão mercadológico, mas a gente levar em consideração como é que se dá a adaptação nessas adversidades que nós enfrentamos de maneira sazonal. E aí é que vem as políticas públicas e o preparo do setor produtivo para enfrentá-las. Eu vou citar um exemplo aqui bem recente, mas não tão recente, mas que todo mundo conhece. Aliás, a AgriShow teve muito a crescer em função disso. Pronaf, no governo do presidente Fernando Henrique, né, dando instrumentos para o pequeno produtor ter acesso ao crédito, financiamento, assistência técnica e extensão rural. Depois o Moderfrota, em 2000, é uma ferramenta que, naquele momento, a agricultura brasileira usou mão para renovar o seu parque de máquinas, para dar mais eficiência na colheita, no plantio, na eficiência de menor custo de combustível, com mais eficiência e menos uso de hora-homem para aumentar a capacidade de produtividade de resultado lá na ponta. Então, essas ferramentas foram surgindo ao longo do uso do conhecimento e da aplicação desse conhecimento. Então, eu acho que agora, como bem lembrou o Ivan, o Neri e o Paulo, nós vamos colher por volta de 83 milhões de toneladas de soja. E o milho, a safrinha vai ser maior do que a safra. Né? A safra do milho vai ser de 35 milhões, a safrinha vai ser 40 milhões de toneladas. Então, só aí é quase o volume de 80% da nossa produção. Nós temos um problema de armazenamento. O Brasil coloca 20% da sua armazenagem dentro das fazendas, 80% estão nas cooperativas e nas tradings. Os Estados Unidos têm 65% nas fazendas. Isso dá uma garantia, uma segurança para a produção, para efeito de aguardar uma oportunidade de escoamento ou de comercialização muito virtuosa. E isso tira a renda de quem, se não tem nessa proporção? Do elo mais fraco da cadeia produtiva, que é o produtor que fica à mercê das especulações e da ganância que a gente acabou de aqui comentar. Então, eu acho que esse conjunto de informações precisa ser mais bem utilizado. Temos que trabalhar para ter, a meta é 120% de armazenagem da safra brasileira, o que dá alguma coisa de capacidade potencial de armazenamento da ordem de 216 a 220 milhões de toneladas. O governo tomou uma medida correta agora, que é esse Conselho Interministerial de Estoques Públicos, que é o painel de controle do visor para evitar o desabastecimento e, por consequência, a especulação ou o desabastecimento nessas áreas, um país continental de 8 milhões e meio de toneladas. A gente chegou até a situações, no caso da logística, a soja que vem lá do Mato Grosso, do meio oeste aí do Brasil, vai escoar pelo porto de Paranaguá, com esse volume de entupimento, de saturação. O pessoal começou a fazer conta, compensava você andar mais 1.000 quilômetros e escoar pelo Rio Grande do Sul. Quer dizer, nós não podemos chegar a essas soluções de gambiarra no nosso país por força da incapacidade de pensar no planejamento de médio e longo prazo. Então, nós precisamos de ter, no mínimo, 300 bilhões de reais de investimento na nossa logística. Isso tem que sair do papel, tem que, de fato, efetivamente acontecer, para a gente não inviabilizar a nossa competitividade, no caso, depois da porteira. E, por fim, eu acho que a questão do conhecimento, da viabilização de novas ferramentas, como é a questão do seguro de renda, do seguro agrícola, do uso melhor dos mercados de capitais para garantir eficiência e segurança para os investimentos aí de médio e longo prazo, eu acho que são os atrativos mais importantes, que, junto com a formação de mão de obra, com o conhecimento humano utilizável, nós vamos conseguir superar esses problemas. Por exemplo, há 20 anos atrás, quando a AgriShow teve a sua inauguração, pouco se falava de agricultura de precisão. Hoje o estado de São Paulo já tem uma faculdade de tecnologia, igual à faculdade que tem em Oklahoma, para formar tecnólogos em agricultura de precisão. É uma nova profissão que surgiu de 20 anos para cá. E isso é fruto do quê? Da absorção do conhecimento humano e a sua aplicação na prática com planejamento e com metas a serem perseguidas. Então, eu acho que o debate que o Canal Rural hoje faz vai um pouco ao encontro desses desafios que a gente tem que superar. O deputado Duarte Nogueira colocou o dedo na ferida, principalmente quando ele diz que o apagão de conhecimento se dá
com maior prejuízo no produtor, no pequeno produtor, né? Porque parece que essa conversa nossa aqui é só uma preocupação com as empresas do agronegócio, né? E nós temos que, evidentemente, olhar para o pequeno, que é o nosso grande cliente, né? Que é o que faz a máquina rodar, é ele que é o mais carente de informação. Aliás, temos notícias aqui, nessa mesa aqui surgiram notícias, o Neri Geller falou de uma política de armazenagem que pode sair essa semana, mas antes, deixa eu perguntar ao Paulinho, o que do seu radar meteorológico mostrou aí lá no Tennessee, que é o problema? Esse é o... Mas o assunto não faz parte do Sim, contexto. Sim, mas nós estamos ao vivo, queremos saber, o que viu aí? O que o seu radar? Não, o que tem é que nós conversamos no Jornal da Uma Hora, né? Na parte norte do Corn Belt, as Dakotas, Minnesota, muita chuva para os próximos dias, e os rios Mississippi, Missouri, Illinois estão já no limite, né? E com essa chuva no norte pode trazer mais transbordamentos, alagamentos, e aí o plantio do milho, como já está um pouco no limite dos prazos da janela, eles poderiam atrasar um pouquinho mais, né? E por isso as altas de hoje. Ou seja, a conclusão prática disso, que até eu chego, né? Opa, vai subir, né, hoje, mas e amanhã? Será que o produtor consegue fazer esse pulo mais à frente, olhar atrás do morro? Vamos conduzir todas essas questões para hoje o representante do governo aqui presente, o Neri Geller, grande amigo. Ele está no governo, ele não é governo. Vamos deixar bem claro. Bom seria se fosse, né? Se a caneta fosse sua, os problemas estariam resolvidos, pelo menos para o agronegócio, né, Neri? O que é possível? Você tem ainda a expectativa dessa semana dessas políticas para o milho, mas você disse também, principalmente em armazenagem, o Duarte Nogueira citou seguros. O que nós temos de prático? Na verdade, João, nós temos de emergencial a questão da garantia de preço mínimo, principalmente para o milho, e a questão da armazenagem. A armazenagem nós vamos anunciar no Plano Safra. E vai ter muita novidade boa, tá, Duarte? Você disse que está no orçamento. Está no orçamento significa o quê? Não, nós vamos anunciar no Plano Safra os programas para armazenagem. Isso aí é fato, nós estamos terminando de fechar o Plano Safra. Isso está no orçamento? Está no orçamento, e nós vamos ter avanço na taxa de juros significativa. Tá? E justamente vai no que o nosso deputado Duarte falou, da estruturação da propriedade, com armazenagem, principalmente. Hoje nós temos só 20% dos armazéns que estão nas propriedades, o restante está na mão das trade, ou então das cooperativas, e também das cerealistas. E é importante ter um programa, e nós estamos trabalhando muito forte nessa linha, justamente para oportunizar o produtor ter o seu armazém dentro da sua propriedade, seja ele individual, seja ele através de condomínio, ou seja ele através das cooperativas, que é extremamente importante. Vamos ter taxas de juros na linha do PSI, nós vamos ter prazo e também mais anos de carência conforme a capacidade de pagamento e a construção das unidades nas propriedades. É importante isso, que os produtores fiquem atentos, e com certeza o governo vai fazer a sua parte. Na questão do seguro agrícola, que o Ivan falava aqui, nós vamos ter avanços também, assim como nós tivemos, João, no anúncio das culturas de inverno, principalmente na região do sul do país. Nós passamos de 60 milhões para 90 milhões de reais, o que é significativo para o setor, principalmente para as áreas de risco. Assim, nós vamos ter novidades também no Plano Safra, estamos discutindo isso. Você falava da importância de termos talvez mais espaço no governo. Eu acho que o setor está conquistando esse espaço, João. Eu fui um dos, e aqui está o Marcos, que é da Câmara Setorial da Citricultura, Duarte, que cobra muito. Semana passada nós tivemos uma grande reunião com todo o setor da laranja aqui de São Paulo, justamente para nós alinharmos a questão da garantia de preço mínimo, que tem algumas dificuldades para ser implementado. Então, esses avanços de acompanhar o mercado, mas também de exercer o direito da garantia de preço mínimo, isso o setor está buscando. E eles nos levaram para nós muitas mudanças, Ivan. Você que foi secretário, que é com certeza um dos professores, né, de mercado futuro, né, e eu tive lá na BMF, fui lá visitar o Ivan até para captar algumas informações e poder, junto com isso, fazer uma implementação dentro do Plano Safra, justamente para que o produtor tenha o acesso a essas informações, e nós vamos ter novidade também no Plano Safra, com inovação tecnológica, e ela caminha nessa linha, tanto para a indústria como na questão de automação das propriedades,
propriedades, acesso à internet e assim por diante. Então, são várias coisas, João, que estão acontecendo dentro da política agrícola que nós estamos discutindo justamente para que o setor tenha acesso e principalmente o produtor tenha acesso a essas ferramentas. Agora, é importante que se diga, o produtor também tem que ficar um pouco mais atento. Dizer que no Mato Grosso, não é dizer, tem hoje ainda 1.300.000 toneladas, ou agora um pouquinho menos, mas ele deve berrar a 1 milhão de toneladas, quando o mercado estava a 18, 20 reais, que para o Mato Grosso é muito dinheiro e o produtor não vender, aí cá para nós. Não sei o que estão esperando para isso. Então tem que dar um puxão de orelha também para o produtor. Eu sou produtor, acompanho o mercado meio de longe, talvez zero também, mas nós não podemos dizer se nós temos um custo de produção de 13 reais, 12, 13, 14 reais, nós temos uma oportunidade de vender a 20 reais, não vender. Então, essas questões é importante que nós estejamos aqui discutindo isso com o setor. E nós, lá na política agrícola, estamos muito abertos para fazer essa discussão. Muito bem, então vamos agora iniciar realmente o nosso debate com perguntas entre os nossos participantes. Já que o Neri chamou o Ivan para o debate, a palavra é sua. Claro que eu não quero aqui deselegantemente fazer o ex-secretário brigar com o atual secretário, nada disso. Mas seria bom ter umas perguntinhas, aquelas perguntinhas assim, esclarecedoras, Ivan. Vamos mesmo lá, ao Neri. Mesmo que você tente, você não vai conseguir fazer a gente brigar. Você sabe que não. Porque o nosso objetivo é ter uma política agrícola cada vez melhor para o Brasil, né? Eu acho que o drama, vamos dizer assim, desses próximos anos, eu nunca vi preços de commodities, né, Paulo, tão altos por tão longo prazo, por tanto tempo, como a gente viveu aí nesses últimos, talvez, 5 anos de preços agrícolas muito altos. Agora nós vamos passar por uma fase de acomodação desses preços. Essa acomodação será tanto maior quanto melhor for a safra dos Estados Unidos, né? Então isso aí vai nos jogar para dentro da propriedade rural novamente e vai nos jogar para forçar o país de fato a investir em infraestrutura, porque não adianta, como o Paulo estava falando agora há pouco, o preço está 25 no porto e você gastar 17 para botar o produto no porto. Então, isso aí é um atestado de incompetência enorme que a nação brasileira precisa corrigir, porque, senão, isso vai comer toda a evolução do agronegócio brasileiro. Então, eu perguntaria, Neri, como é que está essa discussão de fato de infraestrutura dentro do governo brasileiro? Como é que está a participação do Ministério da Agricultura? Porque o Brasil deve para a agricultura um investimento profundo. Acho que essa é a hora do Ministério ter aí um papel mais incisivo para que esses investimentos de fato ocorram. É para valer? João, eu estou no governo há 4 meses, né? Assumi em janeiro, e pude perceber nesse curto espaço de tempo que muitas coisas aconteceram e estão acontecendo. Eu citei antes dos avanços da logística, principalmente para virar o centro-oeste brasileiro e o norte, para levar a produção para o mercado internacional, pelos portos de Itaqui, de Cabedelo, de Santarém, enfim, tantos portos que infelizmente ainda não têm o acesso. A 163 está sendo concluída, a 242 está avançando e está avançando em ritmo acelerado. Nós temos agora esse problema sério e o nosso secretário Ivan falou muito bem que os governos devem isso à produção brasileira. Eu estou no governo, defendo esse governo porque tem avançado, mas não no ritmo como deveria ter avançado. Isso nos últimos 40 anos. É bom que se diga isso. O ministro Antônio Andrade assumiu o ministério há cerca de 30 dias, fez, e sou muito contente pela atuação firme do ministro, ele construiu um grupo interministerial que está sendo liderado pelo Ministério da Agricultura, já deu resultados práticos, a integração nos portos do governo federal, seja ele dos fiscais do Ministério da Agricultura, seja eles da Anvisa, ou seja eles da Receita, estão começando a trabalhar de forma integrada, o que está começando a dar um fluxo um pouco mais acelerado para levar essa produção embora.
questões pontuais. O ministro nos pediu logo no começo para que chamássemos o setor lá no Ministério da Agricultura. Fizemos uma reunião muito forte, esteve lá a ProSoja, a Biov, o sul do país, ao norte do país, representado, justamente colocando essa situação para o ministro. O ministro de imediato já tomou providência. O ministro não está falando muito, mas as coisas estão acontecendo lá dentro do Ministério, o que, para mim, que sou produtor, me deixa muito, muito contente, porque é isso que precisa. Eu, particularmente, não estou no Ministério, não estou no governo para criar dificuldade. Não, eu estou lá para ajudar a resolver os problemas. Então, as coisas estão avançando, Ivan, e dentro de tudo que nós discutimos, já logo que eu assumi, eu tive o privilégio de ter a visita do ex-secretário lá no Ministério da Agricultura, assim como tivemos o apoio de praticamente todo o setor, fui a São Paulo. A gente está buscando informações e ajudando a articular uma política minimamente para ao menos amenizar esse problema da logística, que é grave. Mas as coisas estão avançando. Nós, lá no Ministério da Agricultura, sob a liderança do ministro Antônio Andrade, estamos fazendo a nossa parte. E já os resultados estão começando a acontecer. Paulinho, a próxima pergunta é sua. Também não vamos fazer 3 contra 1, né? Todo mundo perguntando para o Nery. Vamos tentar virar o jogo aqui. Vamos voltar ao nosso foco, que é o apagão do conhecimento, né? E sempre a gente considerando que, claro que as políticas públicas são necessárias, né? Claro que é importante a gente se preocupar com a saúde financeira das empresas, é evidente, óbvio, ululante, né? Mas se o nosso público maior, que é o produtor rural, não estiver à altura desse conhecimento, eles sempre estarão atrás, né? Veja quanto dinheiro está perdendo. Eu queria só uma colocação sua nesse sentido e a sua pergunta. Bem, eu acho que nessa questão o que a gente está vendo muito é que no agronegócio brasileiro há também uma mudança de gerações, né? E a geração nova, ela parece realmente, da geração nova que está ficando no setor agrícola, no agronegócio, ela está procurando também se educar um pouquinho mais na questão da administração, na questão do gerenciamento da propriedade, na questão do trabalho financeiro que a propriedade envolve, não é? E tudo que não é apenas somente produzir bem, colher a melhor produtividade, etc., mas também trabalhar toda a parte administrativa da propriedade. Eu acho que isso é uma evolução importante. Mas a pergunta que eu faço, aí quem tiver mais à disposição para responder, como que nós faríamos, qual seria a proposta educacional brasileira na área do agronegócio, né? Porque nós notamos as universidades hoje, mesmo as universidades de agronomia, veterinária, zootecnia, a BMF tem cursos específicos para as operações de BMF, de mercado futuro, mas o que a gente nota até mesmo, por exemplo, no curso de economia, e eu sou economista, é que nenhuma delas trabalha o agronegócio como um todo, como negócio, né? Todas elas trabalham o agronegócio na parte da veterinária, na parte da agronomia, mas a área econômica, um curso brasileiro do agronegócio, ele não existe. Curso para ganhar dinheiro, né, Paulinho? É o que está faltando. É um curso para nós fazer o que nós estamos precisando que o setor faça, né? Que é gerenciar o agronegócio. E nós não temos hoje especialistas em agronegócio. Nós temos especialistas em mercado, nós temos bons produtores, nós temos bons investidores, nós temos bons políticos da área do agronegócio, mas não temos aquele técnico, aquele especialista em agronegócio, não é? Como nós temos em qualquer setor, não é? E talvez, o que a gente poderia fazer nesse sentido? Porque essa é realmente uma dúvida. Se nós queremos formar profissionais da área, formar um trader, formar um gerenciador de risco do agronegócio, queremos um administrador agrícola com conceitos de economia, como que nós faremos para trabalhar isso? Né? Porque isso nós não temos, né? O deputado citou a questão da uma universidade nos Estados Unidos, e muitos filhos de produtores estão saindo aqui do Brasil para estudar em Illinois, para aprender o agronegócio americano e depois trazer isso para cá, né? Então, esse é um processo, a internacionalização é importante, o intercâmbio é importante. Agora,
Nós não temos isso aqui hoje, né? Ou temos e eu não conheço, mas pelo que eu vi até hoje, nós temos pedaços que em algum momento vão se juntar dentro de um negócio chamado agronegócio, mas não temos o negócio, o agronegócio estudado dentro de uma cadeira específica dentro de uma universidade. Certamente o Duarte Nogueira depois vai ampliar a informação. A FAPESP tem essa unidade lá em Pompeia exatamente para formar operadores dessas grandes máquinas de plantio direto, essas coisas todas, não é isso, né, Duarte? Mas o conjunto geral, como você disse, não tem. O conjunto da obra. Ó, eu não quero mais tocar minha fazenda, o meu negócio, eu quero contratar um especialista em agronegócio para que ele toque o meu negócio. Esse profissional não existe. O Roberto Rodrigues disse para a gente agora há pouco, Paulo, que a Fundação Getúlio Vargas está formando uma pós-graduação no Economia Geral. Quem sabe seja uma resposta à sua indagação. Um início num processo. Mas quando você disse, eu rapidamente me lembrei que o Ivan Vedequim, lá na BMF, tem essa quase que uma obrigação diária de fazer esses cursos, é um professor, mas também serve para você a pergunta, talvez até a carapuça, que vocês vão direto ao mercado de futuros, ensinar o que é mercado de futuros. O que o Paulo está reivindicando é um ensinamento geral da economia para todos os empresários, grandes e pequenos, aprendam a fazer dinheiro, né? Não tem um prejuízo. Bom, a pergunta é muito, muito complexa, mas vamos dizer, o conceito de agronegócio no Brasil surgiu em 1990. Quer dizer, nós temos aí 22, 23 anos e você já vê aí em diversas escolas, em diversas universidades, disciplinas estudando o agronegócio brasileiro no Brasil inteiro. Então, nós avançamos bastante, mas eu queria focar o papel do setor privado, o papel das empresas privadas. Quem está trazendo hoje o agricultor, muitas vezes, para perto do mercado futuro? As empresas de insumos agrícolas, de máquinas, de equipamentos, que vendem para o produtor, dão um prazo de safra. Isso ficou até bonito hoje, que a gente chama de barter, né? Que é essa troca de produto por insumo. E quando a empresa dá prazo para o agricultor, faz essa troca, ela pega uma CPR do produtor no geral em garantia, e a empresa que financiou o agricultor, que deu prazo para o agricultor, passa a correr o risco do preço do produto do agricultor. Então, essa empresa está vindo para o mercado futuro para travar esse risco. Então, tem um papel importante das empresas de insumo, das indústrias, dos frigoríficos, dos exportadores, de trazerem o produtor para o mercado futuro. Então, essa é uma contribuição, seja para o futuro direto, ou seja, contratos a termos, né? E tem um papel importante, a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, tem um programa Campo Futuro, com um programa do Senar, que também faz treinamento nessa área. Então, tem uma série de iniciativas, e o próprio Paulo comentou, quer dizer, nós estamos numa nova geração de agricultores e que nos faz ficarmos mais otimistas com relação a essa aprendizagem com esse domínio dessa tecnologia da comercialização para as próximas décadas no Brasil. O Ivan tem razão, né? Porque a gente vai puxando, de repente vai aparecendo cursos, cada um está fazendo da sua área. É preciso também que o produtor saia daquele ramerrão dele e vá atrás também, vai buscar o conhecimento, né? Tem que buscar, né? Imagine, barter a futuro, né? Troca a futuro, troca com preços a futuro do insumo, do produto. Ele tem que saber, né? Tem que tomar conhecimento. É uma oportunidade dele não ter prejuízo, né, Ivan? Acho que basicamente não é só, como eu estou dizendo, ganhar dinheiro, mas evitar de perder, né? Acho que esse é o grande ganho que se tem no mercado. Travar o seu custo, travar o seu preço. Assim como um confinador hoje, ele não pode ficar à mercê do preço do boi e não pode ficar à mercê do preço da ração. Então ele tem que travar, fazer do confinamento como se fosse uma operação de renda fixa. Qual é a minha rentabilidade do meu confinamento? É que rende um CDB do banco. Tem que gerenciar da mesma maneira o confinamento como você gerencia uma aplicação financeira. Bom, já que nós estamos aqui para esclarecer, quem
ficou assim entusiasmado com essas informações do Ivan, querendo saber mais, procure informações na BMF Bovespa. É isso? BMF Bovespa. Ou vá lá no Google, põe lá Mercado Futuros, Ivan Vedequim, o que é isso que ele está falando? Barter a futuro, põe lá qualquer coisa que aparece a resposta. Tome informação, né? Seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Agora, nesse debate nós vamos inverter, porque se eu colocar a palavra para o Duarte, vai perguntar para o Neri, então vou deixar o Neri perguntar para o Duarte, mas não vale ser aquela pergunta de compadre, vote comigo lá, tal. Não, faça uma pergunta, hein? Vamos lá, Neri, para o deputado federal. Na verdade, nós no Ministério estamos muito focados na questão do Plano Safra Agora, comercialização, e muitas das coisas nós pegamos as informações da Comissão de Agricultura, da qual Duarte Nogueira faz parte e é uma das grandes lideranças da Comissão de Agricultura da Frente Parlamentar. E eu gostaria de fazer, vai sair um pouquinho do tema, João, mas eu acho que é importante fazer essa pergunta e até debatermos um pouco sobre isso. Qual a sua opinião na implantação do Código da Legislação, que é extremamente importante para nós, inclusive do Ministério da Agricultura, e essas ADINs que estão andando, qual é a sua opinião sobre essa questão? Bom, antes de responder a pergunta do Neri, que é extremamente oportuno, um assunto que preocupa em função da insegurança jurídica que a eventualidade dessas ações diretas de constitucionalidade geram no processo de decantação e aplicação e formação de jurisprudência na aplicação do novo Código Florestal. Mas antes de falar sobre isso, eu queria voltar sobre a importância do planejamento estratégico do setor do agronegócio brasileiro. Planejar é fixar metas. Como o nosso setor é cada vez mais dinâmico e depende de situações que nem sempre estão sob o nosso controle, as variáveis não são controláveis, como a questão meteorológica, como a questão de mercado, etc., eu acho que nós temos que procurar gerar instrumentos que nos deem o head necessário para evitar esses sobressaltos e evitar aumento demasiado de produção por força de atratividade de preço e falta de produção por baixa de preço de outros setores. E eu acho que essa é a essência desse debate também na questão do apagão do mercadológico. Mas vamos considerar que o custo logístico pesa muito e é um grande desafio. E qual é o peso dele hoje no nosso país? Os dados é de que a logística está pesando 11,6% do nosso PIB. E em nações que têm uma agricultura tão desenvolvida, ou nesse momento até mais desenvolvida naquelas como os Estados Unidos, a logística tem 3% a menos, é 8,7%, ou seja, na verdade é 1/3 a menos, né, do que o custo da nossa logística. Então isso pesa demasiadamente na rentabilidade e na capacidade da gente manter mercado e ocupar mercado. Vamos traduzir então? Quer dizer que o Neri manda de Lucas um caminhão com milho, ele paga 1/3 a mais do que o americano. Em média. Existem outros gargalos que podem chegar até mais do que isso, mas a média é 1/3 a mais do que a média americana, o que para nós é um hiato muito grande, quer dizer, uma diferença muito grande. Nós conseguimos aumentar a nossa produtividade média em 3,5 mil toneladas por hectare, o que foi um avanço na produtividade. Agora, qual que é a meta para 2021, né, que o Ministério fixa? Nós vamos ter que aumentar a nossa produção, em 23%. Né, e a produtividade vai ter que crescer perto de 10%. Para a gente atingir esses níveis. Nós estamos com pesquisas na prateleira, nós estamos com pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica suficientes no nossa mira para que isso, de fato, efetivamente venha a acontecer? Essa é uma outra preocupação que nós não podemos abrir mão. E, por fim, antes de responder a pergunta do Neri, qual é a essência da faixa etária dos nossos agricultores hoje, a média de idade? Eu me lembro quando eu era secretário da Agricultura, em 2003, e o Roberto Rodrigues era ministro da Agricultura em 2003. Há 10 anos atrás, nós falávamos da virtude da faixa etária dos agricultores brasileiros serem bem mais jovens do que a média mundial, sobretudo os europeus. Eles tinham 50 ou mais do que isso, nós tínhamos 30 e pouco. Isso não está acontecendo mais. Nós estamos com os nossos agricultores envelhecendo. Nós temos que criar atrativos para que a juventude permaneça no campo, para que ela tenha
sentimento de felicidade, de entusiasmo para poder ir ali ganhar a sua vida. Eu acho que aí é uma outra discussão que a gente tem que ter presente, além do aspecto da questão da grade curricular, das nossas escolas e das nossas universidades. E o Norberto Bobbio, que foi um grande cientista político, foi um grande pesquisador da educação mundial, ele dizia, antes de falecer, que as novas formas de colonização vão se dar entre aqueles que têm o conhecimento e aqueles que não têm o conhecimento. E a melhor maneira da gente encontrar respostas a isso que o João Batista falou, quer dizer, quais são a formação, quais são as matérias que a gente tem que se dedicar. Nós não temos que perguntar isso só para os professores, ou para as universidades, ou para os nossos docentes. Nós temos que perguntar isso para a iniciativa privada. Ela tem que responder, olha, eu estou com a minha empresa com determinada demanda, eu vou precisar aqui de engenheiros florestais, vou precisar aqui de técnicos de agricultura de precisão, que estão sendo formados lá na FATEC de Pompeia. Só para vocês terem uma ideia, as faculdades de tecnologia em São Paulo estão se dedicando tanto nisso, que a cada 10 alunos que são formados nas FATECs, 9 saem empregados. Nas escolas técnicas, de cada 5 alunos que vão lá concluir o ensino médio técnico profissionalizante, 4 saem empregados. Então, há uma demanda do mercado muito grande por esses profissionais. Então, é pegar as empresas de cada região, pegar os prefeitos, as escolas, as universidades, e verificar qual é o perfil de formação técnica e profissional que nós precisamos e que nós vamos precisar a médio e longo prazo, e começar a pôr essa meninada na prateleira para que daqui a 2, 3, 4 anos eles estejam sendo formados e nós não tenhamos um apagão de profissionais e um apagão também de bons recursos humanos nessa área. E respondendo a questão do Neri. A questão do Neri, há um momento no Ministério Público Federal de sucessão do procurador Gurgel. Então há, portanto, uma necessidade, na minha opinião, de alguns procuradores que são candidatos em se destacarem perante a sua classe para demonstrar que eles estão aguerridos e que merecem ser o sucessor do Roberto Gurgel. E esse mote de entrar com ação direta e inconstitucionalidade dá muita mídia, né? Agora, o Congresso tem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, você tem a Presidência da República que, na sua assessoria técnica constitucional, levou a presidente a sancionar a lei do Código Florestal com alguns vetos. Não é possível que, por tanto crivo de técnicos e de juristas, você tenha aí tanta margem para levar em consideração a ação direta de inconstitucionalidade em alguns artigos do Código Florestal, que já está em vigor. O Código Florestal já entrou em vigor a partir de maio, ele já a partir da sua sanção, ele já está em vigência desde o ano passado, né? Há um ano praticamente. Então, depois da sanção presidencial. Então, eu acho que agora nós temos que trabalhar para que a gente possa colocar o cadastro ambiental rural em funcionamento, os decretos estaduais e governamentais para essa finalidade, o PRA, que é o Programa de regularização ambiental, que dependa leis estaduais, para que a gente possa, com tudo aquilo que está sendo feito de esforço entre o governo federal, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente e os estados brasileiros, a gente possa dar ao agricultor a segurança jurídica necessária, o cômputo da reserva legal com a PP, a questão de compensar no mesmo bioma, mesmo que fora da bacia, que são as conquistas que a sociedade brasileira, discutindo democraticamente na linha de sustentabilidade, conseguiu conciliar a produção com a proteção e a manutenção dos recursos naturais. Só completando, dando uma informação do dia aí, é que hoje, apesar de todos os esforços em termos ambientais nesse país, onde a gente concede 20% da propriedade para a questão ambiental, é como se na minha casa eu tirasse 20% da minha casa e desse para a questão ambiental, coisa que não acontece no lado urbano, acontece no campo. Pois bem, apesar de tudo isso, permanece em segurança jurídica a ponto de hoje a Polícia Federal fazer a prisão de 18 pessoas do Rio Grande do Sul, entre eles o secretário estadual do Meio Ambiente, o secretário municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre, o ex-secretário
Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, todos acusados de ser leniente com a lei, certamente acusados de estarem dando licenciamentos ambientais não conforme a lei. Enfim, a insegurança jurídica permanece, só para dar um ponto, um contraponto, um contexto ao que o Duarte falou. Eu volto, não sei se o secretário quer completar alguma coisa, mas acho que, na verdade, a gente precisa, nesse momento, fazer uma reflexão. Porque tudo isso que nós estamos discutindo, vamos voltar ao foco da nossa discussão, do nosso painel, que é o apagão do conhecimento. Isso, vendo aqui o Marco Antônio dos Santos, que é da Câmara Setorial da Laranja, a gente corre para pensar o seguinte: isso tudo vai provocar cada vez mais concentração. Concentração na mão de quem detém, como disse o Norberto Bobbio, detém o conhecimento. Né? E aí a gente está fazendo esse painel para começar a alertar a sociedade que nós não estamos somente preocupados com a questão ambiental, a questão de preço, mas principalmente com o apagão do conhecimento, que vai resultar numa concentração de quem tiver conhecimento. Me parece óbvio. Alguém quer comentar sobre isso? Quer falar, Ivan? Que isso passa certamente pelo mercado de futuros, né? Olha, acho que todo mundo tem que fazer, todo cidadão brasileiro e o agricultor em particular tem que fazer um esforço de estudar, de se especializar, de buscar compreender cada vez mais a natureza dos seus mercados. Assim como outros setores produtivos, a agricultura, ela tem leis específicas. Nós temos os fatores que determinam a demanda dos produtos agrícolas. Algumas cadeias produtivas têm uma taxa de crescimento da demanda mundial maior do que outros produtos. Por exemplo, nas carnes, as oleaginosas são setores mais dinâmicos, crescem mais do que produtos como trigo e arroz, por exemplo. Então você tem que estudar a natureza da demanda dos seus produtos, as características que determinam a sua competitividade na oferta, qual é a minha eficiência produtiva. O Brasil está vivendo uma fase muito difícil na economia brasileira como um todo. Nós temos quase que um pleno emprego na economia, mas o PIB não cresce. Afora o lado agrícola, o PIB industrial brasileiro, nós temos um pleno emprego, alta renda, como nunca tivemos na população, mas o PIB não está crescendo. Então, isso é um indicativo que nós temos problema de produtividade na economia brasileira. Então, o ponto é, o que o agricultor pode fazer para entender melhor o seu negócio, as variáveis críticas que fazem com que o negócio seja de mais sucesso ou não, para que ele tenha sustentabilidade econômica a longo prazo. Então, isso pressupõe investir em educação e investir em conhecimento. Eu sou do tempo que já fizemos muitos dias de campo pelo Brasil afora, e aqui na AgriShow é um grande dia de campo de tecnologia. Então nós temos que fazer dias de campo sobre o aspecto de comercialização, dias de campo sobre finanças, para que o agricultor seja mais competitivo e seja um empresário de sucesso ao longo das próximas décadas. Esse é o grande desafio brasileiro. Paulo Molinari, os filhos dos fazendeiros dos Estados Unidos têm mais conhecimento que os filhos dos nossos fazendeiros? Parece-me óbvio, mas será que tem? Lá eles estão tão preocupados quanto nós a diminuir esse gap. Na Europa é a mesma coisa, na Ásia é a mesma coisa. Qual é o conhecimento que você tem? Eu acredito que a base inicial ela é diferente. Não é? A base inicial, ou seja, já passa por uma base de administração da propriedade inicial, e não apenas de expandir as terras, plantar mais, crescer em volume de área. Eu acho que a base educacional dos filhos dos agricultores nas agriculturas mais avançadas, que não necessariamente somente a parte tecnológica, a parte administrativa da propriedade, certamente os filhos estão vindo numa base melhor do que a nossa hoje em dia. Eu acredito que... A conclusão é que nós vamos estar sempre na rabeira, então? Não, acho que nós temos aí um plus a ganhar. Nós temos que aumentar a nossa velocidade do conhecimento para se equalizar, pelo menos nessa, não tanto na parte tecnológica e na parte de produção, porque o Brasil hoje ele produz muito bem, ele avança muito bem na agricultura, mas a outra parcela administrativa financeira talvez seja aquela parcela que nós realmente estejamos ainda devendo para o nosso negócio.
Deputado Duarte Nogueira, a pergunta é contigo, mas assim, fosse você o formulador da solução, você diria, como todos, temos que investir mais em educação, parece um mantra, é evidente, né? Mas em que setor, em que momento? É a nossa vez, quer dizer, acho que os investimentos públicos na educação teriam que ser voltados para o agronegócio, esse é o momento? Seria isso? E depois, claro, você tem o direito a uma pergunta aqui para os palestrantes. Olha, os Estados Unidos acabam sendo, junto com a Europa, sempre referência nessa questão de escolaridade e do uso do capital humano para a formação de conhecimento e tecnologia, para aplicação na prosperidade dessas sociedades. Só para você ter uma ideia, 80% dos americanos começam a trabalhar e montar os seus próprios negócios ao encerrar o ensino médio. Alguns vão para ensino técnico profissionalizante, mas não são, é uma fatia menor que vai para a universidade. Né? Formar cientistas, docentes, doutores, PhD, mestres. Eu acho que a gente tem que concentrar, sem prejuízo na formação da graduação ou pós-graduação, no ensino fundamental. Eu acho que é o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico, o ensino tecnólogo, que vai dar ao Brasil a diminuição desse gap ou dessas lacunas, ou o apagão que a gente possa chamar do conhecimento, e concentrar. Foi assim que aconteceu na Coreia, que é um grande exemplo. Né? Explica um pouco melhor. Concentrar? Sim, concentrar os nossos recursos econômicos e financeiros, tanto da iniciativa privada quanto do setor governamental. Hoje nós investimos menos do que 5% do PIB, somando recursos públicos e privados, em educação. Nós precisamos elevar esse investimento em educação. E além de elevar em volume nominal, nós temos que ter o foco na qualidade do ensino. A nossa meta até anos atrás, eu lembro do presidente Fernando Henrique, do ministro Paulo Renato, era universalizar o acesso dos jovens à educação, ao ensino fundamental e, posteriormente, ao ensino médio, até os 14, 15, 16, 17 anos. A gente conseguiu universalizar. Agora vem a qualidade desse ensino, que vai fazer a diferença. Portanto, eu volto àquilo que eu falei no início do nosso diálogo aqui. Não adianta a pessoa ter o diploma, se com o diploma na mão, a hora que ela vai ser empregado, logo mais eles vão perceber que ele tem o diploma, mas ele não tem a qualidade da formação e o conhecimento necessário para tocar os desafios que aquela atividade que ele está exercendo merece e precisa. Então, é a cultura da meritocracia, ou seja, você valorizar aquele que se dedica, aquele que se aplica e dar a ele o diferencial do reconhecimento, tanto do reconhecimento enquanto desempenho, mas o reconhecimento financeiro que vai levar ele a ter melhores salários e ter uma remuneração melhor pela capacidade de gerar mais produtos e eficiência para quem ele estiver trabalhando. Eu acho que é essa cultura que a gente tem que desenvolver no setor privado, mas sobretudo no setor público, como forma da gente garantir a formação de conhecimento e a formação profissional adequada para os desafios que a gente tem para o futuro. Muito bem, amigos do Canal Rural, do Notícias Agrícolas, nós estamos passando pela última rodada de colocações aqui dos nossos painelistas, com perguntas. Também gostaria de abrir o microfone para alguma pergunta da plateia, se alguém quiser se manifestar. Gostaria que fosse uma pergunta objetiva, com o nome, com a pessoa se identificando antes. Perguntas objetivas, o microfone está à disposição de vocês, quem quiser é só levantar as mãos. E eu tenho aqui também 2 avisos. Na sequência desse nosso painel, nós vamos ter o lançamento, vamos ter o conhecimento da proposta das safras e mercado do Canal Rural a respeito do AgriMoney. AgriMoney é uma ideia do Fernando Burgos, das safras e mercado junto com o Canal Rural, de se fazer um circuito de conhecimento por todo o país, em 8 regiões. O Marcelo Orefs, também do Canal Rural, vai estar junto nesse lançamento que vai se dar na sequência após o encerramento desse nosso painel. E depois nós vamos ter a grata presença do Zé Luiz Tejon, que vai falar sobre percepção do agronegócio pela população brasileira, que é basicamente ao contrário disso que nós estamos fazendo aqui. O que será que a população pensa da gente nessa nossa conversa aqui? Vai ser muito importante ter o Tejon conosco. E depois, na sequência, quem tiver paciência, como prêmio, vamos ter aqui uma cerveja colonial, não é isso? Artesanal, para nossa degustação e nosso prazer. Muito bem. Alguém quer fazer alguma colocação? Senão eu vou passar a palavra para o secretário Neri Geller. Podemos prosseguir? Vamos? Então vamos. Neri,
sua concepção de tudo isso que nós estamos ouvindo. Chegou o momento da gente falar desse apagão, não é? Olha, João, eu acho que tudo que se discute de forma articulada, como está acontecendo aqui, é extremamente importante, né? Esse apagão do conhecimento, eu acho que ele vem acontecendo, mas ele está vindo e está sendo superado, né? Eu sinceramente não vejo o conhecimento de quem faz a produção no Brasil como um apagão. Ele está acontecendo, os conhecimentos, talvez eles têm que ser mais dirigidos e as informações têm que ser mais focadas nessa questão da comercialização, e ficou um pouquinho de fora, em função dos preços dos últimos 4 anos, que o produtor ficou tão tranquilo dos últimos 3, 4 anos, que acabou deixando essa questão de lado. Mas quando você vai para o campo, Molinari, quando você acompanha a produção, eu estou como secretário de Política Agrícola andando o país inteiro. Você se compara muito a produção brasileira com os Estados Unidos. É completamente diferente. Os Estados Unidos está consolidado a produção há 20, 30 anos. Quando se fala de armazenagem, se compara com os Estados Unidos. Lá é diferente. Lá as coisas já evoluíram há muito tempo. E no nosso país, as coisas estão evoluindo nas últimas 2, 3 décadas. Basta nós vermos que o quanto está avançando a produção, e está avançando cada vez mais com uma competitividade mais alta. O produtor está organizado. Se você pegar o sul do país, eu viajei na região de Passo Fundo, viajei na região de Bento Gonçalves, o pessoal da uva, todo mundo organizado, o pessoal está se organizando, está buscando conhecimento, as entidades que representam o setor estão cada vez mais bem articulados. Basta nós vermos aí o Senar, que está começando a fazer um trabalho mais focado justamente nessa questão da administração da propriedade, de você enxugar custo, de você elevar a produtividade, de você trabalhar com a agricultura de precisão, de você comprar os insumos no momento certo. A questão da comercialização, a BMF é um instrumento extremamente importante que oferece para o produtor, e ele está sendo acessado. Então tem muitas coisas que estão acontecendo, viu, João? E isso está acontecendo exatamente pela vontade, pela oportunidade de geração de emprego, mas principalmente pela oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer as coisas acontecer, das pessoas melhorarem de vida. Tudo isso, essa engrenagem, ela está funcionando. O setor está avançando muito forte. Basta nós vermos os avanços que nós tivemos no Congresso Nacional em defesa da produção brasileira, basta nós vermos os avanços que nós tivemos em nos comunicarmos com a sociedade urbana, que é extremamente importante, necessário, mostrar à sociedade urbana como que funciona, por que a produção acontece, por que gera tanto emprego, como o alimento vai mais barato na mesa do produtor, como que a indústria se movimenta, seja a indústria de caminhão, de pneus ou, enfim, de maquinários agrícolas, como isso funciona. Isso é tudo competência do setor, né? Você pode perceber que no país inteiro hoje tem, já no Nordeste, eu fui no Nordeste, fiz uma reunião bastante ampliada com o setor há cerca de 20 dias atrás, discutindo o Plano Safra, lá, deputado Duarte, todo o setor do Rio Grande do Norte, desde o sindicato, a federação, a Secretaria de Agricultura dos municípios, do Estado, estavam lá presentes, todo mundo se interessando pelos temas, buscando conhecimento, vendo como que funciona exatamente as linhas de crédito, quais os mecanismos de comercialização. Então, tudo isso está acontecendo, lógico que talvez não na pressa que a gente espera. Mas as coisas estão acontecendo. E, João, você está levantando de forma inteligente esse assunto. Eu acho que isso demonstra também que a imprensa, que vocês da imprensa estão dando espaço e, principalmente, a atenção que o setor merece. Tá, obrigado, Neri. Agora eu vou passar a bola para o Paulo Molinari, para as considerações finais, mas fazendo essa colocação. Claro que, por dever de ofício, o Neri Geller tem que vender otimismo, né? Ele está lá na posição de governo. Mas ele disse que depois de 5 anos de preços bons, as águas vão baixar e aí a gente vai ver quem está de calção ou não. Nós estamos preparados? Temos informação? Estamos realmente preparados, como o Neri disse? Bom, eu concordo com o Neri, né, no sentido de que o Brasil tem evoluído, as associações de classe têm evoluído, os sindicatos têm evoluído, a CNA tem evoluído, a OCB tem evoluído, as cooperativas em si, elas melhoraram bastante em relação ao que eram há 20 a 30 anos atrás, não é? Que
não eram bem cooperativas, eram só uma associação de alguns poucos produtores. Hoje as cooperativas são empresas, né? Evoluíram bastante, tanto é que você não vê uma cooperativa em uma situação difícil já há alguns anos, né? Então, você vai para a região Nordeste. Eu conheci a região Nordeste há 30 anos atrás, quando fiz meu primeiro projeto de consultoria para uma granja no Nordeste. Então, tudo está evoluindo no sentido realmente de que a parte estrutural e a parte produtiva no Brasil, nós estamos trabalhando com o que a gente sabe. Agora nós precisamos de uma outra etapa, e é essa etapa que eu ponho em discussão, né? A etapa de nós mudarmos isso para uma modernização, pelo menos na parte de comercialização. Quando nós trabalhamos, todos estão procurando os mecanismos de comercialização, mas os mecanismos são quase os mesmos daqueles que nós usamos há 20 anos. O AGF, o EGF, o contrato de opção, os PEPs, os PEPROS, não é? Mas o agricultor, o produtor, ou algumas poucas cooperativas, estão vendo o mercado para frente como ele tem que ser visto. Essa é a minha colocação. Analisar um pouquinho mais o que vem pela frente, alertar o produtor um pouco mais daquelas coisas que podem vir à frente. Porque o que nós vimos, por exemplo, nesse primeiro semestre, muita gente falando que a seca dos Estados Unidos seria igual esse ano como foi do ano passado. Ou seja, as duas maiores secas dos últimos 70 anos em 2 anos. E eu ouvi isso de dentro de cooperativas, não é? Então, são essas situações que nós precisamos começar a trabalhar de uma forma um pouquinho mais profissional dentro, para não termos que chegar em julho e agosto, ter que fazer planos do governo para salvar o preço mínimo, etc., etc. Desenvolver, como o quem falou, o produtor americano tem um seguro rural, que ele se defende contra quebras de safra, né? Então nós precisamos evoluir isso definitivamente no Brasil. Nós não podemos, o Rio Grande do Sul não pode ficar mais à mercê de uma safra cheia e 3 quebradas, não é? Nós precisamos evoluir nesse processo, e esse é um processo de avanço da administração financeira do negócio. Nós precisamos avançar nos mecanismos de comercialização, em novos mecanismos, né? Nós não podemos ter um produtor hoje querendo operar a Bolsa de Chicago, mas não ser avesso à BMF. Então, essas coisas... E quando precisamos ter um produtor que vá pegar um empréstimo do Banco do Brasil ou em qualquer banco e saber que ele pode fazer um contrato de opção, uma call, uma put, para defender aquele preço daquele contrato, daquele empréstimo que ele está captando. Então, são essas coisas que nós precisamos avançar daqui para frente, que elas vão melhorar em muito os resultados na propriedade, e principalmente em anos de crise. Porque, como você disse, em anos de bonança, todo mundo esquece um pouquinho de defender o capital, né? Pois é, agora as considerações finais do doutor Ivan, que a pergunta é simples, né? Nós avançamos, estamos tranquilos mesmo, ou você ainda fica com aquele ar assim, puxa vida, jogamos muita conversa fora? Ou, para o produtor chegar a conhecer tudo o que você fala, o que o Paulo Molinari, basta dar o primeiro passo? Não, acho que primeiro nós estamos falando aqui de como cidadão brasileiro, nós temos um baita orgulho do agronegócio brasileiro pelo que ele fez, pelo que o produtor brasileiro fez, de ter sobrevivido aí a décadas e séculos de inflação. O Brasil ainda não tem 20 anos de idade, que é o Brasil do Plano Real, faz 20 anos o ano que vem, e nesse período o agricultor deu mostra da sua grandeza. Eu sempre digo que a agricultura não quebra, ela muda de dono. E nós vimos isso acontecer, muitos agricultores que ficaram no meio do caminho. Mas o saldo para a sociedade brasileira e para o mundo hoje é que a contribuição do Brasil é espetacular. Ainda tem doenças infantis no Brasil. E a mais grave dela não é a dengue. Nem a catapora. E nem a catapora. É a falta da infraestrutura, que é a pior doença que pode ter para um setor como o agronegócio brasileiro. Aí temos o lado positivo também. Faltam coisas de política? Faltam, mas
me parece que nesses últimos 20 anos também os governos têm tido mais consciência com relação à importância do agronegócio brasileiro. E aí tem um trabalho enorme, positivo, muito importante nas comissões da Câmara da Agricultura, da Câmara dos Deputados, do Senado, da Frente Parlamentar da Agricultura. Tem um trabalho enorme lá de 20 deputados, né, meu caro Duarte, que carregam o rojão de discutir as coisas importantes da agricultura brasileira. Então, eu estou falando também aqui de participação do agricultor brasileiro sair da sua propriedade, buscar participar para valer o seu valor para a sociedade brasileira. E eu vejo, então, hoje eu sinto, e aí o Tejão daqui a pouco vai apresentar a pesquisa, tem um grande orgulho dos brasileiros com relação ao agronegócio brasileiro pela sua contribuição, salvo agora, nesses últimos 2 meses, talvez, que está se falando em inflação de alimentos no Brasil. Faz 20 anos que não se fala isso no Brasil. Ou seja, os preços agrícolas caíram em relação aos outros preços nesses últimos 20 anos. Isso foi feito pela tecnologia e pelo trabalho aí das centenas e milhões de brasileiros que estão aí no campo, no nosso campo, dando show de bola no Brasil e no mundo. Concordo, Ivan. Obrigado aí pelas suas palavras. Deputado Duarte Nogueira, as considerações finais, mas a mesma colocação, né? Está certo o que disse o Neri, que disse o Ivan, mas às vezes quando a gente ouve a notícia, né, a cooperativa quebrou, né? Aí é culpa do governo, da política do governo. E aí as consequências, né, são os cooperados, certamente os mais fracos, os mais frágeis do elo da cadeia, né? Nós estamos num bom momento? Você acha isso, Duarte? Olha, eu acho que nós estamos hoje melhor do que estávamos ontem. Mas eu quero partir um pouco do gancho que deu o Ivan. Se nós estamos há 20 anos com estabilidade econômica, moeda estável, um controle relativo da inflação, 20 anos de estabilidade econômica e 25 anos de estabilidade democrática. O Brasil foi descoberto em 1500, temos 513 anos de história, mas efetivamente a gente exercita a democracia com certa estabilidade, com certa solidez institucional há apenas 25 anos. Antes disso, a gente teve momentos democráticos e momentos não democráticos. Diferente de países mais estáveis e mais desenvolvidos que conseguiram essa solidez institucional durante décadas e séculos, como é o caso dos Estados Unidos. Muito bem, o que nós temos que fazer? Qual que é a nossa tarefa da agora para diante? Ter essa visão de governança corporativa, que o setor privado cada vez tem mais, investir nos recursos humanos, investir nas pessoas, investir na formação profissional, na formação de pessoas, ter essa visão de governança corporativa, meritocrática, procurar fazer com que a academia, né, o conhecimento das universidades possa se traduzir no desfrute do dia a dia da nossa sociedade, e aí colocar professores e acadêmicos com os conselheiros das nossas empresas, dos nossos conselhos de administração, para pensar a aplicabilidade do conhecimento que a gente desenvolve ou a gente adapta no nosso país. É muito fácil você enxergar hoje, no mundo todo, com o advento da tecnologia, da velocidade da informação, que é fácil e é possível você adaptar situações e localizações geográficas de investimentos ou de projetos diferentes em outros lugares e eles poderem ser adaptados com relativo sucesso, né? Basta a gente saber fazer e saber adaptar. Então, na minha opinião, eu acho que nós temos que caminhar nessa direção. Melhoramos muito, mas podemos melhorar muito mais. Veja que nós crescemos apenas 0,9%, menos de 1%, o PIB brasileiro, enquanto que os nossos vizinhos da América Latina, que são relativamente bem comparáveis a nós, cresceram muito mais do que nós, e o mundo todo cresceu 2,2% em média do que o Brasil. Por quê? Porque nós fizemos esse modelo nesses últimos 10 anos, e aqui não é uma crítica direta ao governo, é uma constatação de que nós usufruímos e desfrutamos de todos os 20 anos
do Plano Real, da estabilidade econômica, das reformas estruturantes que foram feitas, e nesses 10 anos últimos nós paramos de fazer as reformas que o país precisava continuar fazendo, que é para tirar o entrave, tirar aquele saco enorme de pedras que ainda está nas costas do empreendedor, do produtor brasileiro, do industrial brasileiro, que é esse entulho ainda que a gente ainda não conseguiu ser capaz de retirar, que é a burocracia, que é a carga tributária, que é o problema logístico, é tudo aquilo que a gente falou aqui, né? Mas eu acredito que há um grande anônimo que precisa ser festejado e ele nem sempre é sequer comentado, que é o agricultor brasileiro. Esse é aquele que há 20 anos atrás fazia com que as famílias brasileiras gastassem 48% da sua renda para comprar comida. E esse agricultor, nesses 20 anos, ganhando eficiência, ganhando produtividade, com prejuízo dele si próprio, que ele teve que ganhar escala, hoje as famílias brasileiras estavam gastando até menos que 20% com comida. Agora, com o problema da inflação, está nessa faixa de 20%, que é uma luz amarela. Mas a maior transferência de renda que aconteceu desse país não foi só do governo, que tira da sociedade para passar para os programas de garantia de renda e transferência de renda, mas é a renda que era para estar no bolso do agricultor e que ele está ajudando, pela eficiência e pela escala que ele ganhou, a transferir para diminuir a carestia e diminuir a inflação e melhorar o bem-estar das famílias brasileiras por essa coisa que é fato, não é aqui um objeto de discussão acadêmica. Isso é da realidade do país. Então, é essa preocupação que a gente tem que ter para a gente não acabar com a galinha dos ovos de ouro e continuar... E não repetir, né? E não repetir os problemas do passado. Deputado federal Duarte Nogueira, muito obrigado pelas suas considerações finais. Então, amigos do Canal Rural e do Notícias Agrícolas, estamos encerrando esse painel que tinha por título, né, estratégias para garantia de renda. Na verdade, nós preferimos focar o apagão do conhecimento mercadológico, que é isso que está mais pendente. Assim, a gente tem que, mais uma vez, agradecer a idealização da Márcia Mandagará, que planejou esse fórum, porque poderíamos estar discutindo aqui estratégias para preços de milho, aproveitando o Neri, falamos disso sim, mas mais importante, né, Ivan e Paulo, era discutir exatamente isso que a sociedade precisa saber. Nós não temos ainda tranquilidade para dizer que nós estamos no topo da cadeia produtiva mundial. Nossas carências e deficiências foram demonstradas aqui. Vejam quantas pautas nós levantamos aqui nesse debate. Eu quero agradecer a atenção de todos. Esse debate vai ficar on demand em nossos veículos de comunicação, o Canal Rural, o Notícias Agrícolas, para seu conhecimento. Divulgue essas informações, faça os seus filhos tomarem conhecimento do que foi discutido aqui, porque é para a próxima geração que nós estamos nos dirigindo, é com eles que nós estamos preocupados. Agradeço ao Paulo Molinari das Safras, agradeço ao Ivan Vedequim da BMF Bovespa pela paciência de estar conosco, ao secretário Neri Geller, o grande produtor, o nosso aliado, que está lá como vidraça, mas a gente sempre conta contigo. Muito obrigado pelo seu trabalho e atuação, viu, Neri? É o deputado Duarte Nogueira, PSDB de São Paulo, ex-secretário, que entende muito, um dos guerreiros do agronegócio brasileiro. Muito obrigado a todos, parabéns, obrigado pela paciência. Vamos em frente, até a próxima.